Olá, tudo bem? Eu sou Évio Lima, eu sou professor de Geografia e estou fazendo uma transição, resolvi mudar de vida. Eu estou fazendo o movimento de saída do meio urbano e vim morar no meio rural. Eu estou te convidando a partir desse momento para acompanhar essa transição na minha vida, essa jornada. E aí, vamos fazer parte dessa jornada comigo? Para começar, eu vou mostrar um pouco do terreno para vocês, do que eu já fiz nele, do que eu já preparei, das plantas que eu já plantei aqui, das árvores, e a gente vai ver o que já tem nesse terreno antes propriamente da mudança. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um pé de ingá, que é uma fruta muito comum na região. Ele está com essa folha, tá ruída, tem algum bichinho aqui roendo, a gente vai depois colocar uns tijolos ao redor para proteger. Esse ingá é filho daquele ali, que é maior, engazeiro, né, no caso. Aqui a gente tem um pezinho de laranja. Essa técnica de colocar garrancho, galhos pequenininhos, secos ao redor, é porque nós estamos numa região semiárida. Então, apesar de estar chovendo hoje, a maior parte do ano não chove. Então, a gente coloca aqui para preservar a umidade. Ao mesmo tempo que ela vai evitar a evapotranspiração potencial, ou seja, a perda de água do solo, ela vai preservar a umidade ao redor dessa planta, vai fazer com que ela cresça mais forte. Isso, claro, para as mudas recém-plantadas. Essa daqui a gente plantou faz mais ou menos um mês. Então, faz pouco tempo, ela ainda está se adaptando ao solo, precisa desse cuidado especial. Aqui a gente tem algumas plantas que já estão maiores, mais fortes. A bananeira, inclusive já tem até filhotes dela que cresceram aqui, essas pequenininhas. Aqui um cajueiro que tá pequenininho, mas ele já tá, como a gente chama, já vingou, já pegou. Mais bananeiras para cá. E aqui a gente tem o cajueiro que foi plantado aqui, desde a semente, que é esse cajueiro. Ele já tem 2 anos, ele foi plantado aqui desde a semente e se adapta muito bem. Essa região é uma região que adapta muito bem alguns tipos de plantas que se dão melhor em ambiente semiárido, em ambiente que não tem uma recorrência de água o ano inteiro, né? Aqui tem outro cajueiro pequenininho, essa muda foi de cajus, de castanhas, que a gente pegou aqui mesmo no sítio. É filho daquele pé ali, foi de um caju dele. A gente plantou aqui, ela se desenvolveu. E para fechar nessa parte de baixo do terreno, a gente tem pinha, que em alguns lugares se chama fruta do conde. É uma mudinha também, a gente plantou aqui na região. Manga, também pequenininha, a semente também foi plantada aqui. E mamão. Esse pé de mamão ele já está com quase um ano. E daqui a pouco ele já vai já vai começar a nascer uns mamãozinhos, aí a gente já vai poder colher frutos dele. Bom, continuando aqui a apresentação dos residentes, dos moradores do terreno, a gente tem esse ipê que foi plantado há uns 7 meses. Ele já está com um porte bem interessante, um tamanho bem legal. Ele se adaptou bem aqui ao terreno. Vindo para cá, esse aqui é um pé de graviola. Graviola é uma planta, é uma fruta que muita gente gosta para fazer vitamina, suco, né? Eu não gosto muito não, mas eu plantei por conta da minha mãe, que vai vir muito para cá e ela gosta muito da fruta, né? Essa árvore aqui, ela já estava no terreno. Quando a gente fez a preparação, quando a gente fez a limpeza do terreno, retirou todo o matagal que estava aqui, curiosamente essa planta estava bem pequenininha e a gente percebeu que ela tinha nascido aqui da própria natureza mesmo, do próprio ciclo natural. É um pé de juá, é um juazeiro. E é uma árvore muito simbólica para a região semiárida, então a gente não derrubou ela, a gente deixou ela aí. É a única que é nativa efetivamente daqui, todas as outras fui eu que plantei. E essa árvore, ela já está começando a dar o fruto, que é o juá. Esse fruto aqui, ele é pouco amargo. Quando ele está bem maduro, consegue ficar um pouco doce, mas ainda assim amargo. E ele é muito interessante porque se você amassar, fizer raspar a casca desse fruto, você pode usar como creme dental natural. Inclusive é uma alternativa para o creme dental industrializado, que nos próximos vídeos eu vou explicar como é que faz esse creme dental natural também, com esse fruto. Aqui a gente tem um pezinho de manjericão, que vai compor parte da nossa horta. Eu só vou fazer a horta nesse terreno quando eu vim morar.
Então ainda não estou morando, ainda não tenho horta, mas ele vai compor parte da horta. É um manjericão da folha miúda, ele é da folha pequenininha, ele é muito aromático, mas não tem um sabor tão forte quanto aquele manjericão da folha grande, ele é mais aromático mesmo. Aqui um pezinho de pimenta que eu plantei faz uma semana, então ele está com alguns cuidados a mais, ele ainda está bem fraquinho, está se adaptando ao solo novo, à casa nova. Pimenta dedo de moça, a gente vai fazer molhos com ele. E aqui um pezinho de manga, que é curioso porque a gente está numa região, numa área do terreno que tem muitas rochas, o solo é muito estreito, um solo raso. E pé de manga tem uma árvore, tem uma raiz muito grande, né? Um sistema radicular muito grande, então ele demorou muito para poder se adaptar efetivamente à região, aqui onde a gente plantou. Então ele já tem mais de um ano, acho que ele já tem uns 2 anos que está plantado aí, ele ainda está pequenininho, mas agora ele está começando a crescer, você consegue ver aqui essas folhinhas pequenininhas que estão crescendo, é o que a gente chama de olhinho, ele está olhando, né? Aqui, isso significa que ele está começando a se desenvolver, que ele conseguiu se adaptar e que está começando a crescer. Aqui na frente tem outra. Aqui a gente tem outro ipê. Os dois têm a mesma idade. A diferença é que aquele solo tem uma carga de umidade subterrânea maior do que esse aqui. A água escoa melhor para aquele do que para esse. Então você vê a diferença de tamanho. Aquele cresceu muito mais que esse aqui. É uma questão quando você for fazer algum tipo de plantação, observar também como é que a dinâmica hídrica subterrânea, como a água se desloca por esse solo. As manchas de solo são mais porosas, menos porosas. O ambiente que você está inserido vai refletir muito na qualidade da planta. Esse pezinho aqui de ipê, ele também foi atacado por alguns passarinhos, alguns bichinhos daqui, coelhos, tem coelhos lebres, né, coelhos selvagens, tem alguns bichinhos da região. E você pode ver que ainda os galhos estão com as folhas aqui, ó, ruídas. E aí a gente colocou esses tijolos ao redor para que esses animaizinhos parassem de predar a planta, para poder ela tentar se desenvolver. E aí ela está crescendo, as folhas estão crescendo aqui na parte de cima, a parte inferior os galhos perderam as folhas, mas aí com o tempo eles vão recuperar. E isso a gente vai cuidar dele, está cuidando dele bem, ele vai se recuperar. Aqui na frente, ainda nessa parte intermediária do terreno, a gente tem a segunda engazeira. Aqui acontece a mesma coisa que aconteceu com o ipê. Aquela engazeira de baixo, a primeira, anterior que eu mostrei, que é muito maior que essa, eles têm a mesma idade. Só que essa engazeira aqui, ela está numa superfície mais elevada, ou seja, a água passa subterrâneo e ela não fica estagnada. Na parte de baixo do terreno, a água fica estagnada, então as plantas crescem mais, tem mais aporte hídrico. Aqui elas não têm. Então aqui, as plantas dessa parte de cima do terreno, elas vão crescer um pouco menos que as da parte de baixo. É natural, porque aqui a inclinação do relevo, a dinâmica hídrica pelo subterrâneo, ou seja, por dentro do solo, vai dificultar a manutenção de água para a planta. Aqui a gente tem um cuidado com irrigação, tá sempre molhando para elas desenvolverem mais, mas inevitavelmente ela vai ficar menor do que a coleguinha ali de baixo por essa questão do ambiente onde ela está inserida. Bom, a última parte agora das plantas dos residentes aqui do terreno, esse é o nosso pezinho de siriguela, que foi trazido de um colega lá de Sairé, um município próximo. A gente tirou um galho de uma árvore maior que ele tinha e plantou aqui o galho. Normalmente esse tipo de técnica é muito comum, porque são plantas difíceis de crescer a partir da semente, do caroço, tem que ter um manejo maior. Então a gente colocou o galho aqui e a natureza fez o resto. E aí ele já está crescendo, já deu fruto esse ano e agora quando ele dá fruto ele perde as folhas, é natural da planta. E aí ele já está crescendo novamente as folhas. Você pode ver que aqui tem, como a gente chama, alguns olhinhos, né? Os olhinhos crescendo, eles são plantinhas folhinhas que estão crescendo dessa planta. Já mostra que ela está bem saudável. Aqui a gente tem a goiaba, uma goiaba tailandesa, ou goiaba gigante, como alguns chamam. Já tem 1 ano que foi plantado e daqui a uns 2 anos já vai começar a dar fruto já também. Ela cresce bastante, essa árvore. Ela é um bebezinho e ela já está maior que eu. Aqui tem oliva, azeitona. É uma árvore muito tradicional do sul da Europa, na região mediterrânea. É um ambiente que tem uma disponibilidade de água bem variável,
né? Bem periódica. Um pouco parecido com a região que nós estamos aqui, só que aqui o período de chuva ele é menor, mas mesmo assim intercala períodos de estiagem e períodos de chuva. E continuando, aqui a amora, que é uma fruta muito apreciada por ser muito doce, permite fazer geleia, permite fazer suco, permite fazer doces. Essa planta ela tá com algumas flores que já estão nascendo frutos aqui. Essa especificamente, esse indivíduo aqui do meu terreno, ele coloca muitos frutos por ano. Ele é jovem, ela deve ter uns 3 anos, mas ela dá muitos frutos. Desde o ano passado, as safras são contínuas. Esse aqui é um pé de jabuticaba, tá com algumas flores ali no tronco. A jabuticaba cresce do tronco, né? E ela já deu fruto. Aqui a flor, aqui vai nascer jabuticaba nesses pontos branquinhos aqui do tronco. Ela já deu frutos e a tendência é que esse ano a safra se renove. Ali um pé de laranja. A gente chama de laranja pera. É uma laranja muito comum. Na região é muito comum ter esse tipo de planta. Se adapta bem, porque como aqui é agreste, inevitavelmente no inverno fica um pouco frio. Frio com relação à região, frio com relação ao entorno, né? Então é uma planta que se adapta a essa queda na temperatura. Aí tem uma dilatação térmica anual aqui por volta de 20, 25 graus, com máximas aí chegando a 35, 36 no verão, e as mínimas alcançam 12, 13 graus no inverno. Nessa região até chega a 10 mais ou menos. Aqui é um coqueiro pé de coco anão. Ele não cresce muito e ele é muito mais produtivo do que o coqueiro gigante, aquele grandão. Ele demora um pouco mais para começar a gerar fruto, mas a dar o coco, né? Mas quando ele começa, a produtividade dele é mais alta. E outra coisa interessante, as palhas do coco, elas têm várias utilidades que a gente ainda não está fazendo porque eu ainda não estou morando. Mas eu vou ensinar algumas coisas a fazer aqui de artesanato, a utilidade para casa. E por enquanto ela está servindo para preservar a umidade no solo, evitando que esse solo tenha uma perda de água por evapotranspiração. Aí à medida que essa palha ela vai ficando gasta, você vê que ela vai ficando aqui, ó, deslocada. Eu vou vir com um facão e cortar. Isso faz parte do manejo, isso não é agressão da planta, faz parte do manejo dela, você tirar essas palhas que ficam para baixo. Você coloca aqui, ela vai servir como um adubo natural, ela vai proteger e preservar a água também para essa planta. Esse cajueiro, aqueles dois pequenininhos também, são filhos desse cajueiro maior. Esse cajueiro ele não cresce muito porque a gente chama de cajueiro enxetado. A muda dele foi enxetada. É uma técnica que se faz para que a produtividade aumente. Então ele naturalmente é muito produtivo. Ele já deu 2 safras de caju, a gente já tirou castanha. Tem castanha ali para assar. Eu vou fazer vídeo também assando a castanha, ensinar vocês como faz. E dos cajus que caem, a castanha que cai, nasceram outras mudas de cajueiro. Essa, por exemplo, a gente retirou, ela estava bem ao pé da planta, a gente retirou, se deslocou um pouquinho para cá. Essa também. E aquela terceira ali, próxima da oliva, que a gente deslocou para cá. Todos são filhos desse maior. Aqui a gente tem uma jaqueira. Ali é minha mãe, que é uma residente esporádica, vai ser uma residente esporádica. Aqui é uma jaqueira, é uma planta que já está bem forte, ela tem um detalhe interessante. Esse líquen que se desenvolve aqui, ó, esse musgo, esse líquen, que eu estou destruindo, ele atesta a qualidade ambiental, né? Ele funciona como um bioindicador de qualidade, né? Quando a gente tem uma planta de casca grossa com esse líquen na superfície, ele atesta a qualidade ambiental do lugar. Então ele está demonstrando que aqui essas plantas estão num ambiente agradável, num ambiente que tem qualidade para eles. Aqui a gente tem uma mangueira. São irmãs essas duas, essa mangueira e aquela são irmãs. Elas foram essas duas plantas, essas duas mudas, elas foram criadas por uma tia que já faleceu
E foi assim um dos últimos presentes que ela deu, então elas têm um valor sentimental. Assim como as engazeiras também têm, que foram presentes de um tio que também já morreu, eles têm um valor sentimental para a gente aqui, a gente tem um apreço maior por eles. Essas duas mangueiras e as duas engazeiras. Também foi plantado aqui no terreno por mim. Esse é o nosso limoeiro, pequenininho, mas ele também é enxertado, então a produtividade dele é alta. Você vê que desse tamanho ele já está carregado de limão. Ele tem uns 4 anos e já deve ser a terceira safra dele. A terceira vez que ele produz limões e vai ser carregado esse ano, a safra vai ser bem grande. A fruta enxertada ela não precisa crescer muito para produzir. Aqui um cajá, pé de cajá, a gente fez a mesma técnica da siriguela, porque é muito difícil manejar adequadamente para do caroço, da semente, retirar a planta, fazer a planta crescer. Então a gente retirou um galho, plantou aqui, um galho cedido pela minha vizinha. A gente plantou aqui, ela está com 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. E quando há o período da reprodução, as folhas caem. Então as folhas caíram no período da reprodução, ela não reproduziu ainda porque é muito novo. Mas mostra que ele está com qualidade porque as folhas estão voltando a crescer aqui, com os olhinhos, de forma saudável. Então isso aqui daqui a pouco vai estar um arbusto bem fechado, bem cheio. Esse é o pé de pinha ou fruta do conde, que é uma das frutas que eu mais gosto. Ele está bem cheio também, apesar de ser jovem, está com a safra. A gente já tomou café da manhã hoje de fruta do conde. Eu acho que essa daqui já está... ainda tá verdinha. Essa daqui já dá pra pegar aqui. Olha aqui. É bem docinho. Tá na natureza. Saudável. Bem saboroso. Esse é o nosso pezinho de pitanga, que já tem uns 3 anos. Não tá na safra agora, mas ele deu bastante fruto pra gente. A gente já fez suco, já fez doce, já chupou a fruta. Aqui a cerola, que é muito comum nessa região, se adapta muito bem à região. São pequenininhos, têm 1 ano de idade, mas eles já formaram arbustos, né, bem frondosos, e a gente acha que esse ano vai começar a dar fruto. Ali o abacate, o pé de abacate, tem uma história muito legal, muito interessante. Esse pé de abacate, praticamente todas as frutas, todas as plantas que eu plantei aqui, a gente trouxe a muda. Mas esse pé de abacate a gente plantou a semente. A gente deliberadamente plantou a semente aqui. Esse abacate e o cajueiro lá debaixo do terreno nasceram dessa terra, efetivamente. A gente plantou a semente aqui e esqueceu. E o próprio inverno com o solo fez ele crescer. Quando a gente voltou, 1 mês depois, mais ou menos, foi um período que eu acabava vindo pouco para cá, porque eu trabalhava longe, em outra cidade. Quando a gente viu, ele já estava com a muda formada. A gente cuidou e agora ele já está desse tamanho. Ele está com uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E a gente acha que com 6 ou 7 anos ele já vai começar a dar fruto. E aqui para finalizar, pé de laranja novamente. Essa região, as laranjas se adaptam muito bem. Fruta cítrica se adapta muito bem essa região. Aqui a laranja cravo. Aqui a laranja cravo também. Esse é mais novinho. E esse aqui ele foi atacado por alguns insetos. As pessoas chamam praga, mas faz parte da natureza, então não é praga. São insetos do ambiente que consumiram, depredaram ele um pouco. E aí a gente teve que fazer um manejo maior. Algumas pessoas se perguntam por que o pneu ao redor da planta. Esse pneu, ele faz a mesma função daqueles arbustos que a gente coloca secos. Ele vai preservar a umidade, só que ele dá uma preservação maior para a umidade, ele controla mais a umidade ao redor da planta. Então assim, plantas mais vulneráveis, que estão mais suscetíveis a morrer, aí a gente coloca o pneu, porque é uma forma de preservar mais umidade e de dar uma garantia maior dessa planta de se desenvolver no ambiente. Beleza? Então, esses são os residentes aqui do terreno.